Minha indicação de livro é Coisa Séria. São 4.8 estrelas entre 1.322 avaliações. As 48 Leis do Poder é o livro que eu indico para você fazer um bom desenvolvimento pessoal na sua vida. Clique no link aqui abaixo. E a percepção para ajudar melhor. Olha só, eu vi no podcast você falar que tem TDAH. Certo? Mas eu não tenho. Foi mudado o diagnóstico. Foi mudado já o diagnóstico. Beleza. Infelizmente. Então, Piorou. Não quer falar? Não, eu já falei abertamente. Bipolaridade tipo 2. Ah, ok. Cara, perfeito. Eu tenho uma convivência muito forte com bipolar. Eu tenho uma tia que infelizmente faleceu há uns 4 meses e fazia anos que eu cuidava dela. Só que ela morava sozinha e a família inteira renegou. Por quê? Porque como ela tinha acesso a vida inteira, ninguém sabia. Ah, ela é mal agradecida, ela não sei o quê. Só que ela alucinava num grau forte. Então, tipo assim, eu já tive que tirar ela do meio da Cracolândia várias vezes, porque ela morava lá perto, saía correndo que eu queria matar ela, né? Ela alucinava, eu tinha que internar ela tomava, aqueles puta mata-leão, ficava meses internada e tal. Então, assim... É muito diferente. E olha, eu já estudava, cara. Eu estudei psicologia há muitos anos, estudei psicanálise há muitos anos, mas quando eu tinha todo o conhecimento teórico, quando eu comecei a lidar com a minha tia, mas quando você convive... É outra parada. É outra parada, entende? Então, olha só, o que eu quero dizer? Eu quero dizer assim, que claro que a metodologia é importante, é óbvio. Cara, eu sou professor. Se eu falasse, eu seria um idiota se eu falasse que não. Se eu desvalidasse a metodologia científica. Ela é muito importante. Porém, até ela vai ser limitada de acordo com o terapeuta. Entende? A gente só vai até onde a gente conseguiu ir. Tanto que tem paciente, por exemplo, que chega pra mim e eu chego e falo assim, cara, eu vou te indicar um amigo meu porque eu acho que esse cara vai te atender melhor. Entende? Eu particularmente... Pelo estilo do cara, a história e tal. Por tudo. Por tudo. E às vezes eu não quero atender aquele paciente. Sabe por quê? Porque existe um processo, no processo terapêutico, isso em qualquer linha da psicologia, que se chama transferência. Você conhece? Não. Então, elas começaram a falar semana passada aqui. Existe uma condição de suposto saber. Tá. Né? O que é isso? Quando você procura um terapeuta, você inconscientemente coloca o terapeuta numa condição paternal ou maternal de suposto saber. Essa pessoa sabe o que eu preciso para me ajudar. Tipo uma autoridade. Uma autoridade. Já trilhou o meu caminho. Isso, ela sabe, ela estudou para isso, tal. Algumas profissões já tem imanente nisso o suposto saber, como é o caso do professor, como é o caso do médico, como é o caso do líder espiritual, como é o caso do psicólogo, do psicanalista, certo? Então o que acontece? É preciso, para que a terapia faça efeito, que se estabeleça um processo de transferência. Você transfere isso para mim. Puta, esse cara sabe. Isso vai ajudar. Então é diferente quando o teu amigo fala do que quando o terapeuta fala, por causa da condição de suposto saber, certo? Beleza. Porém, ela não pode ser absoluta. Essa condição, o cara sabe tudo, tem que seguir cegamente. E esse é o problema. Muitos psicólogos, eles deixam e quando eu falo psicólogo, eu falo psicanalista, muito terapeuta, deixa que o paciente coloque ele nessa condição de o que eu faço na minha vida? Eu falo, eu não sei, você que tem que decidir. Porque senão, fica isso. Dentro da transferência, que é um processo importante para que a terapia funcione, existem 2 tipos de transferência. A transferência ruim e a transferência boa. A transferência boa é essa, quando você coloca numa condição paternal ou maternal, que você aceita as sugestões de pensar muito mais fácil. Na transferência ruim, tem a transferência violenta, quando você transfere a raiva que você tinha da sua mãe, do que seu pai fazia pro terapeuta. Mas você também, você vem falar essas merdas pra mim, eu te falo as coisas, você só pergunta, fica sentado aí olhando pra minha cara. Fiz o que tu falou e não adiantou porra nenhuma. Exato, transferência violenta ou a transferência erótica. O louco, tem esse também. Muito. É nítido quando o paciente entra na transferência erótica. A mulher vai toda semana lá, conversa com você, de repente ela chega de decote, ela chega toda maquiada, ela dobra a perna, faz assim, ela fala, professor, você não sabe, sonhei com você essa semana, não sei o quê. É nítido e é comum que Por que isso será? aconteça. Por causa dessa figura de admiração? De admiração, ela se apaixona, porém a transferência erótica, ela passa. Por isso que é muito comum se apaixonar por professor, por um cuidador, por um médico e por líderes espirituais. Quantos casos a gente viu ultimamente, líderes espirituais que abusaram? O cara 60 anos abusou de 600 mulheres. Não é que ele abusou na força. Até porque o cara nem tem constituição física para isso, mas ele se aproveitou do momento da transferência erótica, de vulnerabilidade psíquica dessa mulher,
houve o ato foi consensual, mas ela tá num estado de como se fosse demência, né? Então, por isso que é muito importante o terapeuta ser ético. Por quê? Porque o que a gente não pode fazer é contra-transferir. Por quê? O que seria contra-transferir? Contra-transferir é corresponder ao sentimento. Ah, entendi. Então, por exemplo, vamos supor que é que você... Eu não sou tão velho assim para ser seu pai, mas vamos supor que eu tô atendendo o Gabriel, que tem idade para ser meu filho, certo? Sim. E aí, de repente, ele tá, não sei o quê, e ele começa a ficar bravo com o pai dele, porque meu pai, ele fica bravo comigo por alguma atitude. E eu tenho mágoa do meu filho. E aí, o que eu faço? Eu deixo que esse sentimento que ele projetou em mim, que eu contra-transfira para ele a mágoa que eu tenho do meu filho nele também. Entende? Então, o erro do terapeuta, deixar contra-transferir. E isso pode acontecer também na transferência erótica. Um dos motivos que Freud rompeu com Jung, porque Jung usava a transferência erótica e comia todo mundo, todas as mulheres. Porque ele falava, não, Jung falava, não tem problema. Tem outra linha, o Reich, ele incentivava. Nossa, é mesmo? Senta aqui no meu colo, me fala, me conta, como que era? E não sei o quê. Então, Reich nem é ensinado no Brasil, só pra você ter uma ideia, né? Por quê? Porque pra gente é antiético isso. Então, essa transferência e contra-transferência existe. Então, o terapeuta, ele tem que ser treinado, e aí entra a importância da faculdade de psicologia e o problema dos cursinhos de psicanálise qualquer aí. Porque existe um treinamento ético para você não contra-transferir. Entende? Então, e esse é o problema. Tem pessoas que vão anos, me procuram e falam, professor, eu vou anos que eu vou no psicólogo e eu não passo tal, e eu não consigo resolver. E eu falo, qual linha da psicologia? Ela fala, sabe que eu não sei? Porra, e foi a mesma coisa que a Karina falou aqui semana passada, porque a gente conversa muito sobre isso. Eu falo, cara, como que o psicólogo não fala? Olha, eu trabalho nessa linha. Porque para quem é leigo, às vezes parece que é bate-papo. Eu vou lá e a gente só bate papo só. E não é. Então, por exemplo, eu com os meus pacientes, eu gosto de falar, eu sou psicanalista, isso daqui eu gosto de usar técnica assim, assim, assado, isso daqui que eu tô falando, eu fiz isso com você, eu fiz isso, aquilo, podemos tentar isso, podemos tentar aquilo, até porque os meus pacientes, eles se interessam e ele começa a estudar, ele fala, pô, cara, que legal isso daí, tal, não sei o que. Eu, particularmente, eu gosto de saber o que estão fazendo comigo. Porra, então, pô, eu vou no nutricionista... Eu sou em qualquer coisa, Eu também, vou no nutricionista, ele fala isso e eu falo, por quê? Por que eu tenho que comer isso aqui? Sim. Por que o jejum é importante? Porque você entra em cetose, não sei o quê. Não, mas por que entra em cetose? Quantas horas? Isso é o que se eu comer isso aqui, a quantidade... E esse artigo aqui Exato. Entende? Eu sou igualzinho você. Agora, tem gente que fica anos indo lá e não faz ideia do que estão fazendo com ele. E aí entra aquela questão da Alice no País das Maravilhas, né? Quando ela chega no meio do mato e tá o mestre gato... E ela pergunta assim, tem uma bifurcação, ela fala assim, pra que caminho que eu vou, né? E ele fala assim, pra onde você quer ir? Ela fala, não sei. Aí ele fala, pra quem não sabe, qualquer caminho desfaz, tanto faz, entende? Então assim, aonde você quer ir, entende? Por isso que eu digo, depende do terapeuta, depende da linha, do que você tá buscando. Mas então, qual é o norte pra pessoa escolher um terapeuta, se não a evidência científica? Cara... Porque, tipo assim, só deixa um panorama maior. Se eu tiver uma filha, se tu tivesse uma filha que tá com depressão, o que tu escolheria pra ela se tratar? Olha só. Primeiro, eu escolheria um psiquiatra. Porque a depressão, primeiro, a gente trata com medicamento. Tá, questionável, mas tá. Primeiro, não, porque o psiquiatra é ele que vai indicar. Né? O diagnóstico primeiro, porque tem outra coisa, a gente cria diagnóstico, mas a gente não pode dar pro paciente, quem tem que dar é o psiquiatra. E é muito mais fácil quando a gente tem uma boa relação com o psiquiatra. Então tem psiquiatra que eu ligo o psiquiatra e falo, eu atendo fulano tal, eu tenho paciente. O cara fala, puta que do caralho, acho legal, tal, não sei o que. Tem psiquiatra que fala, deixa aqui a minha parte, porque eu falo, não, eu quero saber qual linha que você tá indo pra gente poder trabalhar junto. Eu acho que pra mim era requisito isso. Claro. Tipo, as duas conversarem. Óbvio. Mas a gente esquece que médico e Deus geralmente trabalham no mesmo andar, né? E maestro. Entendeu? Então, às vezes, maestro, enfim, cada profissão vai ter o seu, né? Então, assim, fica mais difícil. Agora, qual o primeiro critério? Claro, formação. A formação é muito importante. Então, mesmo um psicanalista, é importante um psicanalista que seja formado em psicologia. Ou que tenha outras formações prévias também na área de humanas. Outra evidência, cara, referência.
referência. Procure outros pacientes. Converse com as pessoas que já tiveram contato. Tente entender como é. Por quê? Porque a verdade é que cada experiência vai ser única. Mas se você tiver boas referências, e infelizmente, eu vou falar uma coisa aqui que vai parecer ruim, mas faz diferença. O valor. Cara, Eu concordo. geralmente... Porque eu acho que coisa cara normalmente é boa. Velho. Tem cara que é caro e é ruim, mas geralmente coisa cara é boa. Por quê? Porque o cara já tá testado, entendeu? O cara já tem referências. Se você perguntar pra mim assim, cara, beleza, eu sou professor de filosofia, sou formado em teologia, tenho várias formações em psicanálise, estou fazendo mestrado em psicanálise, tenho outras formações em Gestalt, embora eu não fiz a faculdade de filosofia, estudei já TCC, estudei Gestalt, estudei, enfim, uma série de outros, behaviorismo. Mas eu não posso falar que eu sou psicólogo porque eu não tenho a formação oficial de psicologia. Embora já dei aula em curso de psicologia dessas matérias. Mas, enfim. Mas, por exemplo, eu falo, procure então referência. Procure referência. Né? Hoje a gente tem a vantagem da internet. Você consegue achar pessoas. Agora, você não pode simplesmente ficar na mão de qualquer um. Principalmente quando você fala do seu filho. Né? Você não vai botar sua filha com depressão na mão de qualquer um. Mas eu vou repetir a pergunta novamente. Por que uma pessoa decidiria por algo que não é o que tem mais comprovação científica? Tipo assim, imagina que tu tá com câncer. O que tu vai usar pra se tratar? Tu vai falar, não, eu vou fazer igual Steve Jobs e vou negar a ciência, vou subir uma montanha e vou morrer. Cara, ou eu vou fazer o que a ciência diz que tem mais evidência? Porque ela procurou alguém que deu experiência, um feedback positivo pra ela, e ela disse, esse cara aqui me ajudou, ele é bom. E ela foi e gostou. Entende? E ela falou, cara, esse cara funcionou pra mim. Agora, ela também tem que procurar as referências. Agora, é escolha pessoal. Como foi o caso lá, como mas tem por que cara que não escolher não... o que tem mais evidência? É isso que eu tô dizendo. Tipo assim, Porque por que uma pessoa... Se tem uma Eu amostragem... tô entendendo, mas o que eu tô querendo explicar é que essa escolha, ela é muito subjetiva, não é só evidência, porque o cara pode vir de uma linha muito boa e o cara ser um bosta de um profissional. Pode, mas por que eu Entendeu? escolheria outra linha? Porque o outro cara tem muito mais referência e tem muito mais Mas se resultados. essa linha é boa, porque ela não tem resultados comprovados cientificamente. Então, mas aí eu não sei por que o pessoal escolhe constelação familiar. Não sei.